Olá, minha querida, esse é o nosso Autoestima no Divã de hoje. E hoje eu quero trazer para o nosso divanzinho aqui para a gente poder olhar de uma forma mais próxima os nossos limites, limites saudáveis. O que é isso, Alice? O que são limites saudáveis? Já falo para você, mas antes eu queria te pedir para entrar aqui no nosso canal, se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda, e também poder curtir, comentar e compartilhar com outras mulheres que possam ser beneficiadas com esse nosso conteúdo. E vamos lá olhar para esse nosso divanzinho hoje e a gente vai colocar nele os nossos limites. Limites têm tudo a ver com a nossa autoestima, porque uma pessoa que tem a sua autoestima fragilizada, aquela baixa autoestima ou uma autoestima adoecida, ela não sabe colocar limites. Como assim? É aquela pessoa que muitas vezes diz sim para tudo, que não consegue dizer não. Mesmo quando esse sim para o outro, seja para um colega de trabalho, para um chefe, para um amigo, para um companheiro ou uma companheira, quando esse sim machuca, e eu não queria dizer, mas eu digo. Então, uma pessoa que não consegue colocar limites, ela acaba se violando, deixando ultrapassar toda e qualquer barreira, deixando que as fronteiras saudáveis dela sejam todas invadidas. Eu não sei se você se identifica com isso. Por muito tempo na minha vida eu tive dificuldade em colocar limites, em colocar essas bordas e bem claras, de maneira transparente para que o outro não invadisse. Isso é um exercício. Se você não consegue fazer isso hoje ainda, é um exercício, e um exercício que precisa ser repetido, que precisa ser, olhado com frequência. E por que será que a gente ou que algumas mulheres têm dificuldade em colocar limites? São várias as questões. Algumas delas, e você vai cansar de me ouvir falando sobre isso, vem lá da nossa infância. Algumas situações podem acontecer. Por exemplo, hoje eu não atendo mais crianças no meu consultório, atendo adolescentes e adultos. Mas era muito comum, quando eu atendia crianças, me deparar com pais que tinham mais de um filho, e aquele filho que vinha para terapia, para psicoterapia, ele tinha algumas questões. E quando a gente ia fazer o que a gente chama de anamnese, que é uma investigação da história de vida dessa criança, muitas vezes esses pais faziam essa criança ser muito legal com o irmãozinho ou com o coleguinha. Tipo, você não pode dizer não para ele. Você tem que ser legal com as pessoas. Divide o seu brinquedo, mesmo que a criança não quisesse dividir aquele brinquedo, porque era o brinquedo preferido dela. E às vezes essa criança que não queria, que tinha apego, e não era egoísmo, tinha apego a esse seu brinquedinho, ou aquela boneca, ou carrinho, seja lá o que fosse, quando ela era invadida por esses pais de você tem que sim ser uma boa pessoa, é muito provável que essa criança, ela cresça uma criança que entenda que é errado colocar limites. Alice, mas lá atrás, criança, a gente cresce, a gente tem consciência de valores, de moral, a gente amadurece, sim. Mas tem questões que no nosso inconsciente, no nosso modo de ser interno, vão guiando, né, a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas relações, e isso vem lá de trás. Então é muito importante, se você tem um filho, uma filha, e você faz isso, não é legal. É lógico que a gente tem que ensinar e colocar limites, né, para as crianças, mas tomar cuidado se eu não estou invadindo e tirando e fragilizando ou adoecendo a identidade dessa criança. Essa é uma das possibilidades, mas tem várias outras questões que podem ser causadoras dessa característica de um adulto não conseguir colocar limites, como, por exemplo, questões de violência e das mais diversas. Então, uma criança que viveu num ambiente de ou cresceu num ambiente de muitas violências, ela perde algumas noções e, às vezes, também, para não sofrer uma violência, e eu falo aqui às vezes até de uma violência física, para não sofrer, ela acha que precisa ser legal e boazinha com os outros. E quando eu sou boazinha com os outros, em excesso, para conseguir atenção, para conseguir não ser castigada, por exemplo, eu rebaixo os meus limites. Eu nem coloco as minhas vontades.
Às vezes, eu nem sei quais são as minhas vontades, porque isso não me foi permitido lá no passado. E aí eu cresço sendo aquela pessoa que todo mundo abusa, que todo mundo tira proveito, o colega de trabalho, em relacionamentos, a irmã, primo, amigos. Você conhece pessoas assim? Espero que você não seja essa pessoa. Mas quando a gente não consegue colocar limites, é isso que acontece. E aí, como eu me frustro com as minhas ações ou com esse monte de sim que eu falo, eu vou cada vez mais projetando em mim essa sensação de incapacidade. A minha autoconfiança vai ficando cada vez mais frágil também. E com isso podem vir adoecimentos emocionais, psíquicos, ansiedade, depressão, pânico e tantas outras coisas, tantas outras questões. Por isso que é muito importante eu parar, analisar, colocar esses meus limites nesse divã e parar para olhar, o que que eu preciso fazer? Ou, melhor ainda, uma pergunta anterior: aonde não colocar limites tem afetado minha vida? Certamente, se você é essa pessoa, você tem sofrido os danos de não colocar essas fronteiras, esses muros na sua vida. Então é muito importante olhar para isso, entender que talvez pessoas fiquem bravas, irritadas, nervosas, talvez algumas pessoas saiam da sua vida porque você vai pisar nesse chão de falar: aqui não, isso não, agora não, não posso, não quero, não vou. E se essas pessoas saírem da sua vida, o que eu te falo é: tá tudo bem. Alice, mas eu vou perder um relacionamento, seja amoroso, seja de amizade. Talvez sim, porque talvez essas pessoas estivessem com você porque elas acabavam extrapolando esses limites e se viam beneficiadas. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, talvez você esteja procurando algum exemplo na sua vida, alguma dessas relações. Pensa nessas pessoas que sempre que você fala sim, você deixa suas coisas e corre atrás, vai, ajuda. Pensa em qual é a recíproca dessas pessoas quando você precisa. E aqui, minha querida, eu não estou falando que cada coisa que eu faço para alguém tem que ter algo em troca, não é isso. Mas começa a fazer um balanço de, não, eu me disponho totalmente para as pessoas, estou sempre ali, acabo deixando aquilo que eu quero. E o quanto volta? É disso que eu estou falando. Isso são limites. Quando a gente não consegue colocar limites, é muito fácil de entrarmos em relações abusivas, relações tóxicas e nocivas, e que vão minguando a nossa identidade, a nossa essência, a nossa alma e as nossas emoções. Então comece a colocar limites. Como eu disse, as pessoas vão começar a reclamar e falar: nossa, como você tá grosseira, quem que você está pensando que é? E se você estiver entrando num processo de terapia, tem pessoas que vão falar: nossa, essa psicóloga ou esse psicólogo está acabando com quem você é. Você era uma pessoa muito melhor. Sim, você era uma pessoa muito melhor porque servia a essas pessoas. Então tenha essa disponibilidade, essa coragem, essa autenticidade de ser quem você pode ser, de reforçar a sua autoestima, começando a colocar limites. Não precisa colocar todas as cerquinhas, todas as muralhas de uma vez. Começa aos poucos. Entenda novamente que pessoas sairão da tua vida, mas também pode ser que você, nesse momento, agregue e conserve na sua vida pessoas que realmente gostam de você e que venham outras pessoas que podem te ajudar nesse momento de ser fortalecida, que sejam pessoas que te queiram de verdade, não apenas os seus sims. Ficou claro aqui? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado bastante, principalmente porque colocar limites fortalece quem a gente é e a nossa autoestima. Então, se inscreve aqui no canal, caso você não tenha se inscrito, curte, comenta, porque eu vou amar ver o seu comentário aqui. E compartilhe com outras mulheres que podem ser beneficiadas e que podem se fortalecer com esse conteúdo para que elas tenham mais consciência de quem são, para que elas tenham transformação, para terem uma autoestima mais plena. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.